pessoal, tudo bem? Eu sou a Daiane e hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha experiência de como foi tirar a carteira de motorista aqui na Califórnia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no canal e também comente, que eu vou adorar interagir com vocês. Beijão! Então, pessoal, essa aqui é a minha carteira de motorista. Acho que não dá pra ver muito bem na foto. Pera. Minha fotinho. Ela é minha carteira de motorista, ela é aqui do estado da Califórnia. Cada estado aqui nos Estados Unidos tem uma legislação diferente quanto à carteira de motorista e também a validade. A minha veio com validade até 2024 e ela é a categoria C, que é só para carro. Por que eu não tirei a carteira de moto? Porque aqui você precisa fazer aula para carteira de moto, diferente da carteira de motorista. E por conta do corona, eu decidi que, para um outro momento, eu vou garantir minha carteira, depois mais pra frente eu faço a carteira de motorista para moto. Como que funcionou, como que eu marquei a prova, como que foi? A primeira parte, para tirar a carta de motorista aqui na Califórnia, você vai precisar fazer um agendamento no site do DMV. O DMV, o DMV, para quem não sabe, o DMV, o DMV, ele é como se fosse o nosso Detran no Brasil, só que aqui ele faz muito mais coisas, inclusive a identidade, que eu também tenho, a identidade daqui. Como que funciona? Você tem a opção de marcar pelo site, agendar um dia e um horário e ir lá, ou somente chegar e aguardar na fila para as pessoas que não têm o agendamento. Eu optei por ir sem agendamento, porque eu peguei um dia que eu tinha livre e fui, diferente de agendar, que só ia ter vaga para daqui a 3 meses. Então tem essas duas possibilidades. Você chega na fila, eles vão conferir os documentos que você levou para ver se está tudo certinho e quais os documentos que eu precisei. No meu caso, meu tipo de visto é o J1. Então, para o meu tipo de visto, os documentos que eu precisei levar foram o passaporte, o meu Social Security Number, que é como se fosse o CPF do nosso CPF no Brasil, um comprovante de endereço, e precisa levar também o I-94, que é um papel que você retira, você precisa levar impresso, mas você vai precisar entrar no site, que eu vou deixar abaixo também para quem tem curiosidade, que você vai informar os seus dados e ele vai dizer exatamente o dia que você entra nos Estados Unidos e até quando você pode permanecer dentro dos Estados Unidos. Depois que eu entrei, a primeira parte é fazer o cadastro. Então, ela vai conferir novamente os documentos, vai te dar um código, e você vai para os computadores preencher nome, altura, etnia, peso, porque essas informações de altura e peso, elas vêm na carteira de motorista, bem como a cor dos olhos. Depois disso, eu vou para uma outra fila dentro do DMV para pagar a carteira de motorista. Aqui na Califórnia, ela me custou $36. Isso, somente $36. Depois disso, eles te mandam para uma fila para bater a foto que vai na sua carteira. Então, é da forma que você está vestida no dia. Então, quando você for tirar a sua carteira, já vá preparada, porque você vai bater a foto no dia. Feita a foto, você vai receber um papel com a sua foto e eles vão te encaminhar para a parte do teste escrito. Mas aí, Anny, você não precisou fazer autoescola para fazer o teste escrito? Não, aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil. Ao invés de autoescola, você pode ir direto e fazer a prova escrita. Como que é a prova escrita, né? A prova escrita ela é feita no computador. Você tem a opção de escolher o idioma que você quer. Para quem não sabe, os Estados Unidos não tem uma língua oficial, então, por não ter uma língua oficial, eu pude escolher fazer toda a prova escrita em português. São 36 perguntas a prova e você só passa se você não errar 6. Mas se eu errei 6, o que acontece? Você tem mais 2 tentativas de refazer a prova do zero, que você pode escolher se você quer fazer naquele mesmo dia ou se você vai voltar em uma outra data. Preciso responder todas as questões? Não. Se você não errou nenhuma questão, atingindo o número mínimo de questões que você precisa para passar, o sistema ele já encerra. Então, você não precisa fazer exatamente todas as 36 questões. Se você não teve nenhum erro, ele vai ter terminado antes. Além disso, por mais que a prova seja em português, ela é um português de Portugal. Não é exatamente um português de Portugal, mas ele é uma mistura de português de Portugal com Google Tradutor. Então, vai demandar um pouquinho mais de paciência na hora de fazer a prova. Ela não tem exatamente um tempo específico, mas é importante que você não erre as questões. São questões sobre o trânsito, que tem tudo num caderninho que o DMV fornece, e são também questões de placa. Então, é isso na questão de prova escrita. Quanto à prova prática, essa sim você precisa realmente fazer o agendamento pelo site e você não precisa fazer a prova na cidade que você mora ou na cidade que você fez a primeira prova teórica. No meu caso, eu moro em São Francisco, mas aqui o trânsito é bem complicado
Então, eu acabei decidindo por uma outra cidade chamada Corte Madeira, que é uma cidade bem pequenininha, bem mais tranquila de dirigir. Quanto tempo eu tenho para fazer a prova prática? Você tem 1 ano da data que você deu entrada no processo. Então, o dia que você foi lá no DMV e abriu o seu cadastro solicitando a carteira de motorista, ele começa a contar a partir daquela data. Se vocês verem, eu vou mostrar esse papel. No teste prático, a pessoa que for te avaliar, ela vai ter uma folha exatamente como essa, da qual você vai precisar assinar. Como que funciona o teste prático? Você pode ter até 15 erros, não mais do que 15, desde que sejam 15 no geral e você não tenha mais do que 3 erros nos itens de 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Se acontecer de você ter 4 erros, você errar 4 coisas desses itens, você também já está automaticamente reprovado. Então, esse pré-teste de direção, como que ele ocorre? Você vai entrar no carro e quando você entrar no carro, ele vai te perguntar em inglês onde que ficam esses itens e você só precisa mostrar, você não vai dirigir nada nessa etapa. Depois, ele vai te mandar para a rua e na rua ele vai te dando orientações, olha, segue reto, vira à esquerda, vira à direita e você vai fazer cada item disso várias e várias vezes até completar os quadrinhos. Cada vez que você erra alguma coisa, você vai receber um tracinho e no final eles vão contar exatamente quantos tracinhos você teve, né? Quantas vezes você errou. E se você teve mais do que 15 erros, você está reprovado. Lembrando que tive 12 erros, mas no item de 9 a 14 eu errei 4. Também já está reprovado. Porque a regra é que você não tenha mais do que 3 erros nessa parte, contando do 9 ao 14, e não tenha mais de 15 no total, levando em consideração toda a prova de direção. Uma curiosidade dos Estados Unidos é que aqui você precisa levar o seu próprio carro para fazer a prova de direção, e além disso, você precisa levar uma pessoa que tenha carteira de motorista do estado. Ou seja, quando eu fui fazer a minha prova de direção, eu precisei levar alguém junto comigo que tivesse a carteira de motorista da Califórnia, bem como eu precisei levar o carro que eu utilizaria na prova. Ao término da prova de direção, ele já vai falar na hora se você passou ou se você reprovou. Você passando na prova de direção, eles vão te encaminhar para o setor onde eles vão te providenciar a carteira provisória, sem foto nenhuma, sem nada, só lá dizendo que você tem a sua carteira de motorista provisória e que já tenha os seus dados. Então, se você for parada por algum policial, que ele for conferir lá se você tem carteira de motorista, ele vai usar aquelas informações para realmente comprovar que você tem a sua carteira de motorista e está esperando ela chegar em casa. Quanto tempo a minha carteira de motorista ela levou para ficar pronta, né? A minha carteira ela levou exatamente 1 semana. Do dia que eu fiz a prova em outra cidade até o dia que ela chegou na minha casa por correio e eu abri a correspondência. Então, é um procedimento bem rápido. Como no Brasil, eu consigo utilizar a carteira de motorista como modo de identificação. Como eu fiz a minha identidade antes da minha carteira de motorista, a minha identidade é a minha Real ID, que é um documento realmente oficial que eu vou conseguir usar para viajar de avião sem precisar usar o passaporte, mas eu ainda consigo usar minha carteira de motorista como documento oficial, só não consigo para viajar de avião, porque ela tem esse item que é falando que os limites federais são aplicados. Então, se eu for viajar de avião e não querer levar o passaporte, eu não consigo viajar com a carteira de motorista, eu vou precisar levar a minha identidade, porque eu optei por ter a minha Real ID na minha identidade e não na minha carteira de motorista. É isso, eu quis contar pra vocês um pouquinho de como foi o meu processo de tirar a carteira de motorista aqui na Califórnia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e também deixe nos comentários o conteúdo que você gostaria que eu trouxesse pra você. Um beijão enorme, tchau, tchau!